Alô? Som. Os irmãos estão ouvindo? Tá normal aí? Alô, som. Agora ligou de novo. Amém, graça e paz. Louvado seja o Senhor por mais uma noite, por mais um dia na presença gloriosa do Senhor aqui, como igreja, como filhos do Senhor. Nós vamos meditar nessa noite no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Você vai até o versículo de número 35, que é indo para o fim. Mateus capítulo 9, você vai indo lá para o versículo 35, que é o final do Evangelho, e nós vamos localizar o texto da nossa meditação. Mateus capítulo 9, versículo 35 até o 38, final do capítulo, texto bastante conhecido, não muito pregado em muitos círculos, em muitos ambientes cristãos. No entanto, um texto bíblico bastante conhecido, principalmente quando nós tratamos da questão evangelística e missionária. Todos acharam? Na minha versão, eu uso a versão que a denominação usa, o texto diz assim, o irmão está projetando aqui: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Versículo 36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar, pedir que Deus nos abençoe, pedir que a bênção do Senhor alcance o coração de cada um de nós nessa noite. Vamos orar pela vida do reverendo Alan. Ele ligou ontem à tarde para mim e falou: irmão, não estou muito bem, então já considere a possibilidade de você pregar amanhã. Eu falei: tá ótimo. E a gente correu e deu uma esboçada em algo, né? E orar também pela vida do Tiago, né? O Tiago também não está muito bem, né? Então vamos orar e orar por esse momento de palavra. Deus Todo-Poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso, a Tua palavra é poderosa para falar ao nosso coração. E como diz o escritor de Hebreus, a Tua palavra, ela analisa, ela julga, ela submete ao crivo dela as intenções do coração de cada um de nós. E nesse momento nós estamos diante da Tua palavra aqui, aberta, lida, e nós precisamos grandemente da Tua direção para que a gente possa falar e refletir sobre ela, Pai. Não queremos falar de nós mesmos, não queremos falar, ó Deus, da carne, mas queremos, ó Deus, falar aqui movidos pelo Teu Espírito Santo, para que, ó Deus, a Tua palavra encontre os corações, que ela caia, que a semente morra
que ela cresça, germine e frutifique na vida de cada um. E aqui, ó Deus, em tempo, eu quero pedir pela vida do reverendo Alan, e, ó Deus, igualmente pedir pela vida do nosso irmão Tiago, pedir toda sorte de bênção sobre a vida deles, que estão, ó Deus, enfermos, que não estão bem de saúde. Que o teu poder sarador, curador, recupere a vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus. E é no nome de Cristo que eu oro. Amém. Amém. Eu e minha esposa, ontem a gente estava assistindo TV, uma série de vídeos, são vídeos que falam como as coisas são feitas, são fabricadas, são produzidas. E a gente parou num vídeo lá que era sobre energia nuclear. Olha que diversão louca, né? Num sábado à tarde, quase de noite, a gente para num vídeo sobre energia nuclear. E aí no vídeo eles explicavam como é que é o processo de produção de energia baseado na energia nuclear. Um processo complexo, é cheio de coisa, de detalhes, de etapas, até chegar no ponto de que a pessoa ela tenha na casa dela a energia elétrica movida, trazida, criada, gerada pela a fissão nuclear. É muito complexo aquele negócio, sabe? Tem muitas etapas. Uma das conversas que eu e minha esposa a gente teve naquele período ali, muito rápido, foi que o Brasil ele não tem conhecimento, o Brasil não tinha conhecimento e tecnologia para produzir energia nuclear. Então, quando nós não temos conhecimento, quando a gente não domina determinada habilidade para fazer uma coisa, a gente tem que então aprender com quem é que sabe aquilo. A gente vai buscar quem domina aquela tecnologia, quem detém aquele conhecimento. Então, no caso, o Brasil não tinha conhecimento, não tinha tecnologia, então o Brasil é obrigado a fazer o quê? Aprender com quem produz, aprender com quem desenvolve aquilo. No caso, Estados Unidos, primeiro lugar, e depois França, segundo lugar. Então, você importa conhecimento e importa tecnologia para você poder produzir. Isso traz para nós um pensamento muito importante, que é o fato de que na nossa vida, ao longo da nossa vida, a gente precisa de referenciais para aquilo que a gente intenta fazer. Se você vai abrir um negócio, se você vai abrir uma empresa, se você vai trabalhar numa determinada área, você precisa de alguém que já abriu o caminho nessa área e que pode dar para você uma noção daquilo que você precisa fazer. Se você vai entrar na área de medicina, se você vai entrar na área do direito, na área da engenharia, você precisa, pelo menos quando você inicia esse processo, você ouvir quem já está dentro do processo caminhando, para você saber como é que as coisas funcionam, para você saber como é que as coisas são realizadas, para você poder, no desenvolvimento daquilo que você vai fazer, você ter êxito. Saber das dificuldades, saber dos desafios, saber das coisas que acontecem, que circundam, às vezes, determinada área, para você poder o quê? Para você ter êxito naquilo que você vai fazer. Então, nós somos pessoas que nós vivemos a nossa vida buscando referenciais para tudo. Nossa vida profissional, na nossa vida espiritual, nós temos referenciais, por quê? Porque, embora Jesus seja o grande referencial da nossa vida, nós temos bons referenciais de cristãos, de obreiros, de servos de Deus. Nós sabemos que eles são homens, mas nós admiramos alguns pastores, alguns líderes, alguns pregadores. Nós gostamos de determinadas literaturas, nós gostamos de determinadas produções teológicas. Quando nós trazemos isso para o mundo, para a nossa parte, para o nosso cenário, nós encontramos referenciais. Se você quiser um exemplo
um referencial de trabalho missionário, a IPB tem a APMT, Associação Presbiteriana de Missões Transculturais. De manhã eu falei sobre países que vivem sob perseguição religiosa. Se você quiser um referencial de missões em países que vivem perseguição religiosa, a janela 1040, você tem a missão Portas Abertas. Se você quiser um referencial de um seminário para estudar, você tem N seminários para você estudar. Enfim, a gente busca referencial para tudo na nossa vida, a gente busca então entender, aprender, compreender como é que são esses processos e como é que essas pessoas que abriram o caminho, os pioneiros, eles fizeram para chegar onde eles chegaram. Jesus, ele é para nós o referencial de tudo aquilo que é o melhor, a excelência. E ele foi um referencial missionário também. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que estão aqui. Vocês estão vendo o logotipo da igreja aqui no quadro? Olhem lá. O que está escrito na última linha ali? Vocês conseguem ver? Exceto os meninos que trabalham com a mídia, quem sabe o que está escrito na última linha ali do logotipo? Não dá para ler, né? Não. Então o presbítero Djalma já disse aqui que não dá para ler. Ali está escrito assim, uma igreja acolhedora e missionária. A última linha ali, ó, ela está assim um pouquinho apagada, mas tem o nome da igreja e tem a última linha que diz uma igreja acolhedora e missionária. Primeira igreja presbiteriana de Carapicuíba. Se nós quisermos cumprir esse ideal, esse lema, a gente tem que buscar no texto bíblico referenciais. Esse texto que eu li de Mateus, ele é um texto que ele aponta para nós, então, o grande referencial do trabalho missionário. E como é que o texto ele mostra isso para nós? Ele mostra isso para nós através de 4 imagens que estão aqui grafadas no texto, que são as imagens que eu quero então trazer para a gente poder refletir. E depois que a gente refletir nessas 4 imagens do texto, a gente vai então fazer uma aplicação, uma conclusão prática para a gente entender como que a gente pode então viver aquela última linha ali na nossa vida como igreja. Então são 4 imagens que o texto aponta para nós, que eu queria então nessa noite trabalhar e tratar com os irmãos. Primeira imagem. Olhem para o versículo de número 35. O texto diz no versículo de número 35: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. A primeira imagem é Jesus desenvolve seu ministério. Esse texto de Mateus capítulo 9, 35, ele é praticamente idêntico a Mateus capítulo 4, versículo 23, exceto que em Mateus capítulo 4, versículo 23, o autor do evangelho ele tira cidades e povoados e ele coloca Galileia. O resto é tudo igual, é a mesma coisa. É uma reprodução. A primeira imagem do texto é Jesus desenvolve seu ministério. Jesus está aqui trabalhando, ele está atuando. Jesus ele põe em prática aqui a sua missão, o seu trabalho. Afinal de contas, o texto bíblico diz em Lucas capítulo 19, versículo 10, que ele veio buscar
e salvar o perdido. Jesus não veio fazer turismo na terra. Jesus veio à terra com uma missão. Essa primeira imagem que a gente enxerga no texto, aqui no versículo de número 35, o texto diz: ele percorria todas as cidades e povoados, ensinando, pregando, curando toda sorte de enfermidades. Aponta para nós o desenvolvimento do ministério de Jesus. Jesus ele está então cumprindo a tarefa pela qual ele veio aqui na terra. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O texto diz que ele deixou a glória e ele veio a essa terra. Diz que ele se humilhou, ele assumiu a forma de servo, a forma de homem. Isso para ele era humilhante. Então ele vem aqui o quê? Cumprir, desenvolver o seu ministério. E o texto ele dá pistas para nós, ele dá também para nós imagens de como era o desenvolvimento do ministério de Jesus. Porque o texto diz para nós, utiliza o verbo percorrer, dizendo que ele percorria todas as cidades. Percorrendo todas as cidades, Jesus ele aproveita de todas as situações do dia a dia para cumprir o seu ministério. O texto diz que ele vai nas cidades e povoados, era um ministério abrangente. Ele não escolhia só um lugar específico onde Jesus estava. Jesus então desenvolvia a sua missão, desenvolvia o trabalho missionário, desenvolvia o trabalho de pregação do Evangelho, de anúncio do Evangelho. Jesus ele não se detinha a um lugar específico. Aonde ele estava, no lugar que ele estava, o Evangelho era pregado, era disseminado. Onde tivesse pessoas necessitadas do Evangelho, Jesus ele lá estava e ele lá pregava, e ele lá chamava as pessoas ao quê? A entregarem suas vidas. E uma pista interessante que esse texto dá sobre o ministério de Jesus é que o ministério de Jesus ele visava a transformação da pessoa. Porque além dele percorrer, além dele andar no contexto que ele estava, o texto diz que ele ensinava, o texto diz que ele pregava, e o texto diz que Jesus ele curava. Olha a forma como o evangelista, então, aqui ele descreve o ministério de Jesus. Jesus, ele ensinava, Jesus, ele pregava, e Jesus, ele o quê? Ele curava toda a sorte, o quê? De doenças e de enfermidades. Então, para nós entendermos a primeira imagem, Jesus, ele está desenvolvendo o seu ministério. A gente poderia traduzir isso aqui como Jesus ele está cumprindo o papel para o qual ele foi destinado. Ele veio aqui, ele anunciou o Evangelho e depois ele foi à cruz do Calvário. Essa é a primeira imagem. A segunda imagem que o texto aponta então de Jesus, ela é muito interessante. Porque o versículo de número 36, logo na sequência, o texto diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. A primeira imagem é que Jesus ele desenvolve seu ministério. A segunda imagem é o coração de Jesus, ele se inquieta. O fato do texto demonstrar esse sentimento de Jesus é importante para nós, para a gente começar a tentar nivelar o nosso sentimento com o sentimento de Jesus aqui no texto. Porque o texto diz que quando ele enxerga as multidões, o texto diz que ele o quê? O coração dele se compadece. Jesus ele enxerga multidões, ele enxerga um grupo muito grande de pessoas e naquele momento o coração dele é tomado por uma tristeza. É aquele sofrimento igualado ao sofrimento daquelas pessoas, é a compaixão.
É sofrer junto. É sofrer com aquelas pessoas. É sofrer enxergando o caos que se instaurou na vida daquelas pessoas que ele enxerga ali que são essa multidão. E é importante Mateus ele apontar isso para nós, porque a gente tem que avaliar o nosso sentimento hoje diante do caos humano. O que a gente sente quando a gente vê uma pessoa caída? O que a gente sente quando a gente vê um casamento destruído que o Evangelho poderia simplesmente dar uma reconstruída? O que a gente sente quando a gente vê um grupo de pessoas que são semelhantes a essa multidão que Jesus viu aqui, que são ovelhas que não têm pastor? Eu assisti uma vez uma pregação de um pastor escocês, só que há muitos anos no Brasil. Ele falou um negócio muito interessante sobre ovelhas, porque ele falou assim, olha, eu fui conversar com um veterinário sobre ovelhas, e uma das grandes características que o veterinário falou sobre o animal chamado ovelha, sabe qual que é? Que é um animal extremamente ignorante. E que é um animal que ele requer um cuidado muito grande sobre ele, porque por pouco ela não vai para o buraco. Mas pensem comigo o curso da vida de uma ovelha sem pastor. Pensem comigo o curso de uma ovelha que não tem a segurança que um pastor verdadeiro oferece. E que os lobos a cercam. Pense comigo a vida de uma ovelha que de uma hora para outra ela sofre um ferimento e ela não tem um pastor que trate o ferimento dela. Pense comigo a situação de uma ovelha que não tem um pastor que a alimente, que leve ela até um local para que ela possa o quê? Saciar a sua sede. Foi justamente isso que Jesus enxergou nessa multidão aqui. Eles são ovelhas que estão o quê? Aflitas e exaustas, como ovelhas que o quê? Que não têm pastor. E o sentimento de Jesus ele é bonito porque ele é nobre, ele tem compaixão. É universal porque ele vê isso nas multidões. Essa é a segunda imagem. A terceira imagem do texto. Jesus faz um balanço da situação. Jesus ele já enxergou o caos dessa multidão. Ele já afirmou aqui que o quadro é extremamente ruim. Mas ele apresenta um ponto que vai corroborar para que o quadro fique pior ainda. Ele diz assim no versículo de número 37. Então se dirigiu a seus discípulos, e aí ele vai dizer, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são o quê? São poucos. Então Jesus enxerga uma multidão aflita e exausta, como ovelha sem pastor, e ele diz assim, olha, a seara ela é grande, mas os trabalhadores são o quê? São poucos. O que Jesus enxerga aqui, irmãos, é um déficit muito grande. É o diagnóstico que ele faz. Quando eu fiz seminário de 2012 a 2015, um dos estágios nosso era numa missão na Cracolândia, uma missão batista na Cracolândia. Eu nunca tinha pisado na Cracolândia, então o que eu sabia de Cracolândia era por vídeo e por foto.
E quando você pisa num lugar como aquele, que você vê 2.000 pessoas sentadas, caídas numa calçada gigante. Na época, a Guarda Civil cercava eles para eles não fazerem baderna, algazarra. Hoje a PM não consegue mais cercá-los. Você via ali de 1.500 a 2.000 pessoas numa calçada gigante. Um pior do que o outro, porque o vício, ele transforma o cara num nada. Aquilo é um nada, gente. É um nada. Então, um dos estágios nosso foi numa missão batista na Cracolândia. E aí, quando nós chegamos lá, a gente num grupo de pelo menos uns 5, 6 estudantes, para fazer lá, começar o estágio, que era o estágio de um final de semana todo. Então, o primeiro final de semana do estágio era lá na Cracolândia. O segundo final de semana do estágio era na entidade que recebe aquelas pessoas que são retiradas da rua ali na Cracolândia. Então, a missão retira eles ali na Cracolândia, aqueles que eles conseguem retirar, e leva para uma entidade lá no interior de São Paulo. Então, o segundo final de semana era nessa entidade. Quando nós chegamos nessa missão, lá na Cracolândia, no caso, essa missão, eram 2 pessoas que trabalhavam só. Eram 2. E se você andar na Cracolândia, você vai ver que aquelas pessoas que são viciadas, eles estão transitando por tudo quanto é ponto lá. Eu sei que grande parte das pessoas não faz a mínima ideia do que é a Cracolândia, lá no centro de São Paulo. Mas você está andando e você começa a ver grupos ali, grupos aqui, você vê uma multidão reunida num outro lugar, uma multidão maior. Aquela missão que nós fomos lá fazer o estágio, eles tinham lá 2 pessoas trabalhando. Nós achávamos que era um grupo muito grande de pessoas trabalhando ali. E não era. E aí o rapaz responsável explicou para nós como é que era o trabalho deles. Ele falou, não, aqui você consegue levar uma pessoa, a cada 6 meses você consegue ir ali e convencer o cara a ouvir, a ir para algum lugar. Não ache você que a gente vai ali naquele meio e a gente consegue arrancar 20, 15 de uma vez. E aí nós saímos de lá e nós fomos para a entidade lá no interior de São Paulo, para ver o trabalho. E aí quando nós chegamos lá no trabalho, lá no interior, era uma missionária só que tomava conta de toda a casa. E lá tinha pelo menos, uns 30 internos. Ela fazia o trabalho de pregação, de administração da casa, e aquelas pessoas que estavam lá, eles faziam o trabalho de conservação, de limpeza, de comida. Eles comiam aquilo que tinha, e no dia que nós fomos lá, nós comemos arroz e ovo frito, só. Foi aquilo que tinha. Ela falou, não, é isso que nós temos hoje aqui para comer. Ela falou, a visão que as pessoas têm nas igrejas é muito diferente da realidade que acontece aqui. Não há banquete. Hoje o nosso almoço vai ser arroz e ovo. Na Cracolândia, a seara é gigante, mas os obreiros são poucos. Na instituição que aquela missionária tomava conta, eu já estou falando aí de coisa de 10 anos atrás, eu não sei se ela está lá, se a casa permanece, era somente uma mulher que tomava, que uma igreja mantinha ela. O que Jesus constata aqui, que ele vai fazer esse balanço, é: há muita necessidade, há pouca assistência.
Eu falei isso uma vez para o Mauri, né, Mauri? O caixa não bate, né? A Mauri foi bancária, né? O caixa não bate. A balança comercial, ela fecha aqui no déficit. O caixa não bate. Há muita necessidade, pouca assistência. Quando o evangelista usa aqui a palavra seara, a palavra seara, na verdade, quer dizer o campo pronto para o quê? Para a ceifa, o corte. Mas cadê aqueles que vão ceifar e que vão cortar? E a construção do texto ela é interessante para nós porque ele diz assim, a seara, na verdade, ela é o que? Ela é grande. Quantas pessoas nós temos hoje na seara mundial? Hoje nós temos no mundo hoje, mais de 8 bilhões de pessoas. Hoje no mundo. Calcula-se que daqui a 7 anos nós teremos por volta de 8 bilhões e 700 milhões de pessoas. Em abril de 2023, a Índia, que era o segundo país mais populoso do mundo, ela passou quem? A China. Passou. A Índia, com seus milhões de deuses que eles têm, a vaca, o rato, a pedra, a planta. Provavelmente em 2050 a Terra tenha 10 bilhões de pessoas. E se o cristianismo tem hoje por volta de 2 bilhões e 200 milhões de pessoas adeptas, em 2030, talvez o cristianismo ele seja a segunda maior religião do mundo, ultrapassada pelo Islã. Essa seara que o texto diz aqui, que Jesus diz que ela é grande, ela tem tudo isso que eu falei, ela tem países, ela tem culturas, ela tem língua, ela tem religiões, ela tem situações econômicas, e nessa seara que Jesus fala aqui, sabe o que tem? Tem o meu pai, quer dizer, não tem mais o meu pai, que meu pai faleceu, mas tem os meus primos, os meus sobrinhos, os meus vizinhos de condomínio, os meus colegas de empresa, os meus amigos de escola, as pessoas que eu jogo futebol e as pessoas que eu passo todos os dias na rua. E o texto bíblico diz aqui que para esse enorme contingente, para esse grupo muito grande, para essa necessidade gigantesca que Jesus aponta, ele vai dizer o quê? Que há pouca assistência. Para a gente refletir. Então essa é a terceira imagem. A quarta imagem, quarta e última imagem. Depois da gente ver a primeira imagem que Jesus ele desenvolve seu ministério, depois da gente olhar a segunda imagem que Jesus se inquieta com a condição que ele vê no ser humano, depois da gente ver a terceira imagem que a necessidade é muito grande, a assistência é muito pequena, ou seja, é o balanço que Jesus faz, a gente então vai para a quarta imagem. A quarta imagem qualquer, Jesus formula um pedido aos seus servos. Qual é o pedido que ele formula aqui no texto? Versículo de número quê? 38. Olhem vocês, um texto muito pequeno, muito simples e que ele coloca a gente, ele mergulha a gente dentro de um quadro muito interessante. Versículo de número 38, então, é a quarta imagem. Jesus vai então formular um pedido. Depois de construída toda a cena, Jesus vai finalizar então, dando para aqueles homens o que? Uma incumbência. Ele diz o quê? Roguem a quem? Roguem ao Senhor da seara. O pedido que Jesus faz é simples, né? É simples. Não precisa gritar,
não precisa conhecer teologia, não precisa interpretar nem o grego, nem o hebraico, não precisa de muita profundidade teológica, não precisa de muito conhecimento de doutrina para formular esse pedido que ele diz aqui. Que ele diz: roguem ao Senhor da seara. Olha o termo, irmãos, como é simplório demais. Roguem ao Senhor da seara. Quem é o Senhor da seara? É Deus, é o Senhor. Porque quem vai ser ceifado, quem vai ser colhido é quem? É aqueles que Ele, pela sua graça, Ele soberanamente chamou. E quem vai ceifar? Quem vai ceifar são os ceifeiros, os obreiros. Então, essa igreja, esse grupo, essas pessoas aqui, eles vão ter que fazer o quê? Eles vão ter que recorrer ao Senhor da seara e falar: Senhor, mande obreiros para a tua seara. É o pedido que ele faz. Para a gente refletir sobre isso aqui, é importante a gente pensar como é que são preenchidos e recheados os nossos momentos de oração dentro das nossas casas. O que eu peço? Como é que é a minha lista de oração lá? Será que na minha lista de oração eu estou incluindo os obreiros, os missionários, os seminaristas, essas pessoas? Essa é a quarta imagem. Jesus formula o seu pedido. Ok. Como é que eu posso, então, aplicar isso aqui? Porque até aqui, a gente simplesmente olhou o texto. E se você não vê o texto como eu vejo, como eu enxerguei, você pode ver também da sua forma, mas a gente vai chegar praticamente na mesma ideia. Como é que eu aplico isso aqui? Depois de ouvir isso aqui, esses poucos minutos aqui, falando sobre as imagens do texto, o que eu faço então? 3 conselhos que eu vou dar para você, e aí, se você não se lembrar de nada que eu falei até agora, nada, lembre-se desses 3 conselhos só, essas 3 recomendações. A primeira delas: faça um raio-x do ser humano sob a ótica de Jesus. Não faça o raio-x da pessoa, do ser humano, sob a sua ótica. Porque se você olhar sob a ótica somente sua, você não vai enxergar aquilo que a palavra diz do ser humano e da pessoa humana. Olha o ser humano como uma pessoa necessitada de salvação, necessitada de transformação, necessitada de cura em toda a sua realidade. Porque o texto diz para nós que Jesus ensinou, pregou e curou. O texto diz para nós que Jesus ele deu para as pessoas ali, quando ele percorria as cidades, a região da Galiléia, o texto diz que ele deu o ensino para as pessoas, ele pregou o evangelho da restauração, o evangelho do arrependimento, mas diz que ele fez o quê? Que ele curou. Então, a preocupação de Jesus com aquelas pessoas, a ótica de Jesus sobre aquelas pessoas, foi uma ótica mais completa sobre as pessoas. Não foi simplesmente dar um folheto, falar um versículo, alguma coisa, foi fazer o quê? Fazer uma tratativa muito mais abrangente na vida da pessoa, daquelas multidões. Faça um raio-x, olhe as pessoas usando a ótica de Jesus. Porque se você fizer, você vai conseguir caminhar para o segundo ponto aqui, olha.
Imite Jesus em sua misericórdia. E é isso. O ser humano hoje ele é um mix de sentimento, então ele oscila como? Ele oscila entre sentimentos. Ele fica caminhando para lá e para cá de um sentimento para o outro. Então ele roda, ele vai do amor ao ódio, ele vai da preocupação à indiferença, ele vai do zelo ao desprezo e ele vai da compreensão à intolerância. Imite Jesus em sua misericórdia. E o terceiro, identifique o seu campo de atuação. Você enxerga o texto bíblico que diz que Jesus ele percorria. Jesus ele andava nas cidades, nas localidades, e o texto diz que ele pregava, ele ensinava, ele curava. O texto diz que Jesus ele olhou a situação das pessoas, ele se compadeceu. O texto diz que ele disse que a situação que ele enxergava ali não era uma situação muito boa, e ele pediu para os seus discípulos, para aquelas pessoas que estavam fazendo o que? Orar. Nem todo trabalho no reino de Deus é ir. Nem todo trabalho no reino de Deus é ir. Mas a gente precisa no trabalho no reino de Deus achar o nosso campo de atuação. Isso é uma coisa que está em falta com cada um de nós. Você pode falar para mim, irmão, Deus não me chamou para ser missionário. Sim, claro. Mas chamou você para pregar onde você estiver. Irmão, Deus não me chamou para ir até um país muito distante, aprender uma outra língua, traduzir a Bíblia para aquele idioma e pregar para aquelas pessoas lá. Deus não me chamou para isso. Não, tudo bem, não tem problema. Deus também até hoje não me chamou para isso. Mas Deus pode ter te chamado e te chamou para orar. Como o texto diz aqui. Isso tudo é campo de atuação dentro do trabalho missionário, dentro do ministério. Deus não te chamou para ir, mas te chamou para orar. Deus te chamou para fazer aquilo que você pode fazer agora aí, se você quiser. Mas Deus pode ter te chamado para falar de missões. Para falar sobre missões, para falar sobre o ministério, para falar sobre a pregação, para falar sobre o anúncio do Evangelho. Deus pode ter te chamado. Deus pode ter chamado você para contribuir, para auxiliar. Então são essas as aplicações. Faça um raio-x do ser humano usando a ótica de Deus. Segundo, imite Jesus em sua misericórdia. E terceiro, identifique seu campo de atuação. No final de tudo, nós estamos todos envolvidos nesse trabalho. Todos. E é isso que a gente tem que ter, então, atenção. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar, feche os olhos.